Bom, vamos lá. Nas próximas aulas, o assunto da física que a gente vai começar a conversar bastante vai ser sobre forças. Então a gente vai ver uma série de forças que existem, né? A cada aula a gente vai conhecer um tipo delas. Então, existe uma sequência, né? Uma quantidadezinha aí de alguns tipos. E a aula de hoje vamos começar vendo o primeiro tipo, que é a força de atrito. Então, o que seria essa força de atrito? Olha, a força de atrito ela vai existir em algumas situações. Primeiro, por causa da imperfeição que existe nas superfícies. Então, por exemplo, embora eu ache que o objeto é completamente liso, né, no seu formato, e que o chão também é bastante liso, se eu pudesse olhar com o microscópio alguma coisa que aumentasse muito, né, para ver esse material que eu acho que é uma linha reta, eu veria que ele não é tão reto assim. Então ele é cheio de rugosidades, cheio de imperfeições. E essas imperfeições fazem com que, quando você tente arrastar um objeto em cima do outro, né, eu tenha uma certa dificuldade, exatamente porque vai começar a pegar, né, um material com o outro, com essas imperfeições. A gente não percebe isso a olho nu. Claro que algumas superfícies são até bem visíveis, que nem o asfalto da rua. Ali você olha, você passa a mão, você vê que realmente parece uma lixa, né? Muito rugoso, muito cheio de imperfeições. Mas às vezes o chão da tua casa, que é um azulejo, que é sei lá, madeira, né? Pode ser cimento, né? Alguma coisa. Você acha que é liso, né? Você passa a mão e tá tudo ok, não pega, não dói, né? Não esfola a sua mão. Mas, como eu disse, mesmo se você aumentar, você vai ver que essa superfície não é tão lisa assim. Então, sempre vai apresentar algum grau de atrito. Claro que bem menos do que o asfalto da rua, mas ainda assim, né, haverá imperfeições, então ainda assim o atrito passa a existir. Outra coisa também, onde mais surge força de atrito? Corpos imersos na água. Então a água é um meio, né? Por exemplo, se você estiver nadando, ela vai apresentar um certo tipo de atrito, isso é normal. E outra coisa também que vai apresentar atrito é o ar. Então, objetos que se desloquem no ar, ou que tenha ar, né, em volta deles, o ar vai oferecer uma certa resistência. O ar vai acabar fazendo com que a velocidade com que esse objeto esteja acabe diminuindo, né? Então ele gasta essa energia dos objetos. E em alguns casos também o atrito com o ar, no caso, como uma pessoa que pulou de paraquedas, ajuda essa pessoa também a parar, porque se não houvesse o ar, ela ia se espatifar no chão com tudo. E aí, com o paraquedas aberto, né, você consegue fazer com que a velocidade dessa pessoa reduza e ela caia em segurança, sem sofrer machucados ou ferimentos. E aí são todas situações onde eu vou encontrar o atrito na natureza. Bom, toda vez que você está empurrando uma caixa por aí, né, deslocando, tentando deslocar ela, vocês já viram que, sei lá, simplesmente dá um empurrão nela. Vocês vão ver que ela ganha uma velocidade, ela começa a ir e chega num ponto em que ela para sozinha. Né? Não precisa ninguém pôr a mão nela, não precisa ninguém ter um outro objeto como obstáculo. Simplesmente ela naturalmente parou. E é normal isso acontecer. A gente já discutiu em algumas aulas que existia a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que diz que todos os corpos tendem a manter a inércia, né? Seja se ele está parado, ele continua parado, se ele está em movimento, ele vai continuar em movimento. Então, nesse exemplo que a gente tinha visto, eu empurro a caixa, e aí, pela primeira lei de Newton, essa caixa deveria continuar infinitamente em linha reta andando, já que eu empurrei ela, né? Ela deveria permanecer nesse estado de inércia, que é do movimento.
E a gente já tinha discutido que não é assim que acontece, simplesmente a caixa para e viola a primeira lei de Newton. Mas a gente discutiu por cima, e hoje a gente vai ver mais detalhadamente, que essa violação à primeira lei de Newton, quem fazia isso era a força de atrito, que simplesmente, né, atrapalhava o movimento da caixa e fazia com que ela parasse, com que todo o seu movimento se gastasse. E o atrito poderia estar ocorrendo, né, entre a caixa e a superfície, o solo, entre a caixa e o ar, né? Então, você tem uma série de combinações de coisas que só dificultam, né, a permanência dessa caixa em movimento sozinha, com aquela força inicial que eu havia dado. E aí é isso, né? Então, a força de atrito ela é responsável por fazer a caixa parar. Bom, do que depende a força de atrito? Há várias situações que às vezes é mais fácil empurrar uma caixa, às vezes vai ser mais difícil. Então, o que de fato me ajuda ou me atrapalha, né, em tentar empurrar uma caixa e nesse caso, estar correlacionado com o aumento ou não da força de atrito, né? Então, vamos entender um pouquinho mais os detalhes de como isso acontece. Uma das primeiras consequências, né, para o atrito funcionar bastante é o aumento da massa. Então, quanto mais você aumenta a massa do objeto, você também consegue fazer com que aumente essa força de atrito que vai existir entre ele e o solo. Tá? Por quê? Porque quanto mais massa o objeto tem, mais ele está pressionando o chão. Então, mais aquelas rugosidades, elas estão, né, tipo, entrando mais uma na outra. Então, está cada vez mais difícil você conseguir arrastar entre elas. Né? Você força ainda mais que esses buraquinhos preenchidos, né, fiquem cada vez mais encaixados um com o outro. Então, claro que o fator massa vai ajudar ou vai aumentar a força de atrito entre o objeto e o chão. Rodinhas. Rodinhas é uma coisa que diminui a força de atrito, porque se você colocar rodas, mesmo num objeto que tem uma grande massa, é mais tranquilo de empurrar ele. E ele vai de boa, né? Ele parece conseguir se deslocar com muito mais facilidade. E realmente, rodas, elas diminuem a força de atrito. Por quê? Porque elas diminuem o contato com o chão. Enquanto a caixa tem toda aquela área superficial, imagina a probabilidade de ter um monte de rugosidades encaixando uma na outra. Quando você tira toda essa área e coloca só a rodinha, é uma pequena parte que vai estar em contato com a superfície. Então, a chance de dar enrosco vai ser muito menor. E a roda também, ela tem a facilidade de que ela vai, o corpo não só se arrasta, mas como ele também rotaciona. E isso facilita muito. Isso faz com que a força de atrito caia drasticamente. Então, exatamente pelo fato da rodinha rolar, né, rodar, então a gente consegue reduzir o atrito, né, entre o material e o chão. Alguns materiais que compõem o chão também. Carpete. O carpete é todo imperfeito, é todo cheio de rugosidades. Então, ele dá uma boa aderência. Toda vez que você está andando no carpete, você vê que o atrito dele é muito forte. Tenta empurrar um objeto, jogar, você vai ver que rapidamente ele para, ele nem anda quase. Então, é muito rugoso. Então, a força de atrito é muito grande porque aumenta a rugosidade do material. Chão lisos, né? Então, por exemplo, aqui com esse azulejo, né, bem lisinho, como eu havia dito, se você olhar no microscópio, você ainda vai ver imperfeições, mas claro que tem muito, mas muito menos do que o carpete está apresentando. Então, ele é quase liso perfeito. Tem uma outra ruguinha que, claro, dá atrito, mas é bem mais fácil arrastar objetos nesse solo, porque a chance de você emperrar ele
por conta da rugosidade, é muito pouco. Também se você empurrar, ele vai parar, porque tem atrito, tem rugosidade, tem o ar também, né, que está em volta do material. Então, tudo isso faz com que ele pare. Uma das coisas que você pode também é reduzir o atrito. Se você deixar esse chão tipo, encerado ou jogar água com sabão, óleo, simplesmente isso ajuda a reduzir ainda mais o atrito, né, do corpo com o chão. Porque simplesmente ele vai deslizar em cima desse outro material. E aí, claro que facilita o movimento, mas também não é perfeito. Lembra que você tem o ar ainda, né, que vai ser o grande responsável nesse caso, com esse chão, esse tipo de chão mais liso. Aí o ar se torna o grande vilão, né, que vai gerar toda a força de atrito, praticamente em maior quantidade, para parar o movimento. Existe uma frase que está até no livro de vocês, e isso não é muito verdade, tá? Tem alguns problemas nessa frasezinha, que é o seguinte, ele diz que o atrito é uma força que possui sempre sentido oposto ao do movimento dos corpos. Isso vale para muitas situações, tipo 99,9%, mas isso não é uma totalidade, certo? Existe um caso em que a força de atrito ela não é oposta ao movimento, ela é na mesma direção do movimento. E qual caso é esse? Que é o único, que é a exceção. O resto não, o resto você está empurrando a caixa, você empurra para frente, o atrito é sempre te atrapalhando, né? Jogando para trás. Então, qualquer situação que você apareça o atrito, realmente ele sempre vai estar oposto ao movimento. Você quer movimentar para um lado, ele vem do lado oposto para te atrapalhar. Porém, quando a gente anda, o simples ato de andar é um caso em que é o único caso em que viola isso daqui. Por que viola isso daqui? Bom, lembra que para a gente andar, eu já havia discutido com vocês que eu tenho que empurrar o planeta para trás. E por ação e reação, o planeta me joga para frente. E para eu conseguir andar e empurrar o planeta, eu preciso ter atrito. Porque imagina você num chão completamente liso, com sabão. Tenta andar nesse chão, você não vai andar, você vai ficar patinando, você não sai do lugar, porque não tem atrito. Então o atrito nesse caso, ele ajuda a gente a andar. Se não tivesse atrito, simplesmente eu não conseguiria andar nesse chão. Eu conseguiria me deslocar? Conseguiria. Se você sair correndo e dar tipo um rasante, você iria embora, né? Você desliza bem. Mas se você quiser andar, né, que é tipo pegar o pé e empurrar o planeta para trás, você não vai conseguir, porque não tem aderência. Então você vai patinar num chão muito liso. E aí, nesse caso, a força de atrito ela é apontada para frente, porque eu empurro o planeta para trás, faço uma força de ação, o planeta me empurra para frente, mas para eu conseguir fazer essa força para ele empurrar para trás e meu pé não patinar, o atrito tem que estar sendo jogado para frente, porque o atrito segura o meu pé exatamente aqui no chão. Se não tiver atrito, lembra que você está patinando. Então, para o meu pé não patinar e ficar com essa aderência, quem segura ele é a força de atrito. E essa força de atrito está apontando para frente. E a pessoa anda para frente. Então, é o único caso em que a força de atrito vai estar na mesma direção do movimento. Todos os outros exemplos que a gente puder dar, que ocorrem na natureza, o atrito está sempre atrapalhando, está sempre contrário. Então, essa é a única exceção. Tá? Memorizem bem esse exemplo. Onde mais o atrito pode ajudar ou atrapalhar? Por exemplo, você, para frear o carro, é muito interessante que o atrito esteja funcionando perfeitamente. E aí, quem vai fazer o papel do atrito? O freio, né, que existe exatamente para parar essa roda. Então, eu preciso, no caso da bicicleta, é mais fácil explicar, que tem aquela borrachinha, que você prende a roda, né, e aí a borracha passa na roda, aí, fazendo com que ela ande
gire cada vez menos ou pare imediatamente. O sistema dos carros também tem um freio, não é uma borrachinha, mas é um sistema também de travamento de rodas, né? A roda para simplesmente de rotacionar, então isso faz com que o carro pare de andar. Lembra que o asfalto é muito rugoso, então o carro não consegue deslizar, simplesmente se a roda parou de rodar, a borracha para naquele chão muito áspero. Então é quase que imediato. A não ser que a velocidade seja muito alta, você ainda vê um deslize, uma derrapada. Mas caso contrário, é bem eficiente. Apertou o freio, a roda travou, simplesmente a borracha com o asfalto para tudo. Então o atrito ajuda. Exemplo contrário disso é quando está em dia de chuva e o chão está molhado. A água reduz o atrito, porque o carro acaba andando em cima da água, né? Com o chão embaixo, mas a água fica presente entre o chão e a roda. E isso tira o atrito. Então, por isso que pede para diminuir a velocidade em dias de chuva, porque o carro derrapa mesmo, né? Você trava, freia, a roda parou, mas por conta da água ele acaba deslizando. E aí isso é perigoso. Paraquedas, né, a gente já havia discutido, ele também ajuda, é um atrito que ajuda, porque ele faz com que a velocidade da pessoa reduza. Se você tentar correr com o paraquedas aberto, então essa parte que estará aberta, ela faz uma capa que o ar começa a jogar contra você. Né? Então você quer ir para frente e aí o ar, por atrito, ele dificulta o seu movimento. Então ele te atrapalha e você tem que fazer um esforço muito maior para correr com paraquedas aberto. Se você está caindo com paraquedas aberto, então lembra que ele reduz sua velocidade e você consegue cair de uma maneira mais confortável, né? De uma maneira uma velocidade mais reduzida. Então, paraquedas com ar, né? Um atrito que atrapalha o movimento. E aqui a gente tem alguns exemplos aonde qual a relação do atrito com a aerodinâmica. Isso é muito importante, porque de acordo com o formato que tem esse objeto, a forma como esse objeto está, né, se deslocando no ar, então isso pode ajudar ou dificultar o movimento. Vamos começar por um caminhão ou um ônibus que tem um visual bastante caixotão. O contato que ele vai ter com o ar, que é sempre onde ele está se deslocando, então que seria essa frente, faz com que esses caminhões não sejam tão velozes. Tanto que você não vê caminhão em corrida, porque, entendeu? É um caixotão. É muita coisa ali esbarrando com o ar. Então o ar atrapalha demais o movimento dele. E aí dificulta muito com que ele continue se deslocando. Então, qualquer coisa faz o caminhão parar, por causa da aerodinâmica dele, né, não ter esse corte com o ar, simplesmente um caixotão tentando andar por aí. Os carros de passeio, pode ver que eles não são quadrados, eles são, né, mais redondinhos, com formato que aonde o ar passa, né, ele consegue cortar mais o ar. Então é muito mais fácil ganhar velocidade com os carros que têm essa aerodinâmica do que com os caminhões quadradões. Quando o carro tem, praticamente ele é deitado no chão, pode ver, não tem quadrado nenhum aqui. O negócio é quase como uma flecha, né, que esses carros de Fórmula 1. Aí você ganha muito mais velocidade. Esse é o segredo. Tem bom motor? Tem bom motor. Mas o fator principal para eles atingirem aquelas velocidades absurdas que a gente vê nas corridas de Fórmula 1 é exatamente pelo formato do carro, pela aerodinâmica que ele tem. Que ele corta o ar atrapalha quase nada, né, com a força de atrito. Então, ele consegue manter essa velocidade alta com muito mais eficiência. Então, o formato ajuda muito. Outra coisa, na água, lembra que a água também oferece atrito. Praticamente todos os bichos que vivem na água, que têm até uma grande velocidade, eles têm uma aerodinâmica boa também. Também eles não são quadradão, né? Ó, são com bicos,
pontudo, exatamente para eles conseguirem cortar a água e nadar de uma maneira bastante fácil, bastante tendo que mexer pouco a nadadeira deles, né, ou qualquer outro princípio que eles utilizam para se deslocar. Então eles são sempre pontudos, né, para realmente conseguir cortar a água muito bem. Em competições de natação, vocês podem ver que está cada vez mais comum as pessoas usarem umas roupas diferentes. E essas roupas é imitando exatamente a pele desses bichos, né, que conseguem nadar muito bem na água. Então, esse material que é feito dessa roupa consegue reduzir o atrito com a água. E aí o deslize que o nadador faz, né, ele dá muito menos braçadas. Ele consegue manter a velocidade de movimento dele, né, debaixo d'água com muito mais eficiência. E o atrito é praticamente reduzido muito. A gente também vê a aerodinâmica nos aviões, que copiam, né, a aerodinâmica dos pássaros, que também tem bico, né, as asas também não é um caixote, ela tem um formato para o ar cortar, para o avião conseguir planar no ar, né? Então, tudo isso ajuda, né, nesse corte para reduzir a força de atrito e ele conseguir também em altas velocidades se deslocar com segurança e tranquilidade pelo ar. Então, reparem um pouquinho mais nessas coisas do dia a dia, né, o que vocês nunca repararam. Isso é normal, porque agora que a gente está começando a discutir isso, então tenta ver exatamente o formato dos objetos, dos animais, das coisas, para vocês entenderem, né, o quanto eles ganham ou podem atrapalhar com relação à força de atrito que vai aparecer muito naturalmente, né, nesses objetos, animais ou outros corpos. Então tenta reparar nisso, quem é mais rápido, quem é mais devagar, né, e você vai ver que o formato desses objetos influenciam muito na resposta para que vocês façam essas observações. Bom, e o próximo slide agora, a gente vai falar da força de atrito estático e temos diferença, tá, entre a força de atrito. Vai existir a estática e a cinética que a gente vai ver a seguir. A força de atrito estático funciona da seguinte maneira. Quando você vai tentar empurrar um objeto lá, sei lá, na sua casa, você percebe que para ele sair do repouso, você precisa fazer uma força muito maior do que depois que ele já começou a entrar em movimento para você manter esse movimento. E a gente tem esses dois tipos de atritos que vão existir na situação. Então, um é o atrito, a força de atrito estática, que é quando o corpo está parado e você vai colocar em movimento, que de fato você sim tem que fazer muito mais força para que isso aconteça. E isso porque o corpo ele apresenta uma maior resistência para sair da inércia. Lembrando, todo o corpo quer manter o seu estado de inércia, então quem está parado quer continuar parado. Então ele vai se opor o máximo que ele pode para que você comece a colocar ele em movimento. E uma vez que ele estiver em movimento, ele vai tentar manter esse movimento, então a força de atrito que existe ali que você precisa vencer, né, para ele continuar esse movimento, acaba sendo muito menor do que a que você faz inicialmente com ele parado. Formulinha. Então, força de atrito E estático máxima, porque é a máxima força de atrito que a gente vai encontrar em qualquer situação existente, vai ser igual a um coeficiente de atrito estático, só que geralmente o exercício vai te dar, que é a relação entre o material que está arrastando e o chão, onde ele se encontra. Então, não tem unidade, tá? É só um valor numérico, esse coeficiente de atrito estático, vezes a normal. E a normal, a princípio, a gente tem calculado ela como sendo igual à força-peso. Mais para frente isso vai mudar um pouquinho, mas é sempre a normal que a gente usa nessa fórmula. Por enquanto, a normal coincide com o valor da força-peso. Mas vai chegar um momento que a normal não mais vai ser igual à força-peso, mas por enquanto ela ainda é. Então, a gente usa vezes a normal, e aí esse é o coeficiente de atrito estático. Existe aqui também
Opa, o coeficiente de atrito cinético e, como eu já disse, depois que o corpo entrou em movimento, você só precisa manter essa força para que ele não pare, por conta da força de atrito com o chão. E, e uma característica importante também, que vocês podem reparar, é que a fórmula não muda. Então, força de atrito cinética, só troco pelo C, é igual a constante, que é também em relação do objeto com o chão na qual ele se encontra, vezes a normal desse mesmo corpo que você está empurrando, né, ele por aí. Então, só muda a referência. O estático você usa a letra e letra E na constante, e o cinético você usa a letra C na força e a letra C na constante. E uma informação importante também é que o atrito cinético independe da velocidade do corpo. Então, se o corpo tiver 1 metro por segundo, certo, baixa velocidade, o atrito vai valer, sei lá, 5 newtons, que você calculou aqui na formulinha. Aí você aumentou a velocidade, você está agora pauleira a 100 km por hora. Não tem a menor diferença. O chão é o mesmo, o objeto é o mesmo, então continua valendo 5 newtons de força de atrito, certo? Porque não depende da velocidade, se é baixa, alta, o corpo se mantém sempre com a mesma força de atrito. A não ser que ele mude de chão, né? Tipo, estava no carpete da sala e começou a ir para o azulejo da cozinha. Aí é diferente. Aí a força de atrito muda, mas não tem a ver com a velocidade dele, sim com a troca, né, do contato entre os dois objetos que você está analisando. E aí, fazendo um comparativo entre as constantes, né, da força de atrito estática com a força de atrito dinâmica ou cinética, funciona da seguinte maneira. Aqui, o corpo se encontra em repouso. Então, eu vou fazendo uma força e, simplesmente, né, a força de atrito vai me respondendo igual. Então, eu aplico mais uma força no objeto, ele não sai do lugar, a força de atrito continua igual. Por quê? Uma está anulando a outra. Se ele não sai, se eu estou fazendo a força e ele não sai do lugar, é porque alguém está me anulando. E esse alguém é sempre a força de atrito. Então, esse gráfico vai mostrando isso. Eu vou aplicando uma força, a força de atrito, ação e reação, responde igualmente. Até chegar nesse ponto em que eu aplico essa força, que coincide com a força de atrito estático máxima que o corpo possui, e a partir daí, qualquer força que eu fizer além desse valor numérico, o corpo vai entrar em movimento. Então, aqui ele está exatamente na iminência de começar a andar. Então, esse é o atrito estático, como eu disse, ele é maior, e a partir do momento que ele entra em movimento, aí a força de atrito com o chão diminui, que aí vai ser o dinâmico ou o cinético. Então ele começa a entrar em movimento e a força se mantém sempre igual enquanto esse corpo estiver andando nesse mesmo chão, né, que os materiais forem iguais para gerar essa força de atrito. Então esse gráfico ilustra bem, né, o corpo em repouso, atrito, força de atrito estática, que é a máxima, depois que está em movimento fica só a força de atrito cinética, e as formulinhas aqui, né, de força de atrito estática e força de atrito cinética, pode ver, elas são iguais, mas o que muda vai ser o coeficiente, né, porque enquanto ele está parado, eu tenho que computar essa inércia, que ele não quer entrar em movimento. Então, dificulta um pouco mais, né, para que eu consiga fazer ele se deslocar por aí. E é isso, então, a aula teórica. Vou ficando por aqui, a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau aí, galerinha. Até mais.